Do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Cristo, em seu ministério terreno, ele ensinou muitas vezes por parábolas. Parábolas são histórias que de fato não aconteceram, mas elas têm um fundo de verdade, ou seja, é uma história criada para ensinar uma verdade absoluta, para uma história que não aconteceu, criada, mas para ensinar uma realidade, uma verdade de fato. Este texto, porém, não são poucos que defendem que não se trata de uma parábola, mas sim de uma história real. Isto porque nas parábolas que Cristo ensinou, ele não dava nome aos personagens. E aqui, um dos personagens tem nome. Cristo dá nome a esse personagem, que é Lázaro, que seria aquele mendigo, né? Que passava ali seus dias na porta daquele rico, no desejo de comer ao menos das migalhas que caíssem da mesa daquele homem abastado. Seja como for, eu não vou cravar que é história ou que é parábola. Seja como for, este texto ele é rico em ensinos e ele nos traz revelações da realidade espiritual e da realidade secular, porque este texto aqui ele vai nos ensinar sobre a vida secular. Ele vai nos ensinar sobre a vida piedosa do cristão e ele vai nos ensinar sobre a vida após a morte física, tá? Então eu convido a amada congregação a analisarmos juntos alguns tópicos. Antes de propriamente entrarmos basicamente no texto, eu tiro daqui duas reflexões e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós podemos aprender nesse texto como alguém se torna ímpio e como alguém se torna um mau mordomo. E eu vou explicar. Como alguém se torna ímpio. O rico, ele não tinha empatia por aquele miserável que jazia em sua porta. Eram dois homens, duas criaturas de Deus, dois homens, com as mesmas necessidades físicas. Não havia diferença entre eles. Os dois eram passíveis das mesmas necessidades físicas. Ambos nasceram e tiveram que ser sustentados por alguém. Tiveram que ser aquecidos do frio, tiveram que ser alimentados, tiveram que ser tratados. Ou seja, ambos eram totalmente passíveis e inoperantes e dependentes de alguém. Mas chegando numa fase da vida onde as suas realidades se tornaram diferentes, um era suprido de toda sorte de bens e luxos, e nem sequer se importava com as necessidades mais básicas daquele que padecia necessidades. A este ato deste homem rico, nós damos o nome de impiedade, porque faltava àquele homem atos de piedade. Ele não era um homem piedoso, ele era um homem impiedoso. Alguém que poderia facilmente aliviar as úlceras e a fome daquele homem. Não fazia, porque colocava os seus bens e sua vida de luxo acima do amor e da misericórdia. Então este homem, que nasceu exatamente como aquele esmoler, como aquele mendigo, e que precisou de alguém para o mantê-lo com vida, que não conseguiu entender a sua própria realidade de existência, ou seja, que o ser humano, se ele respira hoje, é porque alguém cuidou dele, seja bem ou mal, mas alguém cuidou dele, alguém preservou a vida dele. Ele não se autopreservou, portanto, ele não pode ser uma pessoa autossuficiente. Ele não tem esse direito, ele não tem o direito moral de se achar autossuficiente, mesmo que ele ganhe o mundo inteiro. Mesmo que ele ganhe o mundo inteiro, a sua situação ela é temporária, ela é passageira. E um dia ele dependerá de alguém novamente. Então o ser humano ele tem que ter empatia pelas pessoas. E para que nós possamos servir de fato a Cristo, aquele que nos chamou e nos vocacionou,
Nós devemos lutar contra a nossa própria impiedade. Ou seja, essa troca de valores que nos torna duros durante a nossa vida. É claro que existem critérios e regras, principalmente num país como o nosso, onde pessoas vivem somente, pessoas que poderiam estar produzindo e trabalhando, nós sabemos de tudo isso. E essas coisas nós avaliamos. Nós não criamos assistencialismos. Nós não ficamos mantendo pessoas que se recusam a trabalhar. Nós não fazemos isso. Mas nós observamos a situação real. E aquela pessoa que de fato, naquele momento, está precisando de um auxílio, está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra, está precisando de um alimento, está precisando de um remédio, está precisando de um consolo. Sim, nós devemos estender a mão a essas pessoas, para que nós não nos tornemos um ímpio, mas sim para que nós possamos servir ao nosso Deus, aquele que nos arregimentou com atos de piedade, com vida piedosa. A segunda questão que eu chamo a atenção para os irmãos, nós aprendemos como alguém se torna ímpio, pela perversidade e dureza do seu coração, e pela troca de valores, não reconhecendo sua própria origem, que ele também dependeu de alguém um dia. E nós vamos entender também como alguém se torna um mau mordomo. Irmãos, nós sabemos que existem várias teologias, que as pessoas colocam o nome de teologias. Existem várias, por isso tanta discordância. No entanto, nós devemos entender o seguinte: só existe uma teologia correta. Só uma teologia correta. As demais, embora tenham o nome de teologia, se elas têm discrepância com a teologia correta, elas são incorretas. E a teologia correta é aquela em que a Bíblia explica a própria Bíblia. E não a imaginação de alguém vai trazer uma explicação para determinada passagem. E na teologia correta, nós temos a doutrina da mordomia. Nós vemos por aí teologia da prosperidade, que diz que todo cristão deve ser próspero e rico. Mais antiga do que essa, existe a teologia da pobreza, que diz que o cristão tem que ser pobre e o cristão não pode usufruir de bens ou de conforto. Essas duas teologias são extremistas e não são bíblicas. Elas são retiradas de versículos escolhidos para se formar uma teologia, mas elas não têm uma contextualidade bíblica. Nós encontramos personagens bíblicos que eram extremamente pobres e encontramos personagens bíblicos que eram extremamente ricos. E ambos, ou vários deles, tanto os pobres como os ricos, serviam a Deus. Caso, por exemplo, do rei Davi, que era extremamente rico, né? E temos também personagens que eram extremamente pobres. João Batista se vestia com pele de animais, comia gafanhotos e mel silvestre. Ambos serviram a Deus. E ambos eram filhos de Deus. Então nós seguimos a teologia da mordomia. O que significa a teologia da mordomia? É o reconhecimento, como nós vimos aqui no Salmo 24, que cantamos agora há pouco, que tudo pertence a Deus. A terra pertence a Deus, os que nela estão pertencem a Deus, e o que nela contém pertence a Deus. Então aquilo que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos conquistar, vamos chamar assim, né, para facilitar o entendimento, conquistar aqui neste mundo, nós somos mordomos daquilo. E nós administramos aquilo. Porque o dia que Deus requisitar a nossa alma de volta, aqueles bens nós não vamos poder levar conosco. Então nós administramos aquilo. Essa é a teologia correta, que é a doutrina da mordomia. Então nós vamos aprender também aqui com esse rico, que tinha um coração perverso, porque não tinha empatia com alguém que de fato tinha uma necessidade e foi buscar ajuda nele. Nós vamos ver aqui como se tornar um mau mordomo. Então o Salmo 24 declara que ao Senhor pertence a terra, todos os que nela estão e tudo que nela contém. Ou seja, todas as bênçãos de providência procedem de Deus. Todas as bênçãos de providência procedem de Deus. Se você é negligente no seu relacionamento com Deus, se você é negligente nos seus cultos, se você é negligente ao se deixar instruir pela Santa Palavra, lendo a Santa Palavra, se você é negligente na piedade cristã, seja o que for, e você tem um teto, um cobertor e um alimento, entenda
é a misericórdia de Deus sobre a tua vida. É a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E Deus tem sido misericordioso, de fato, com a vida do seu povo. Já fui jovem e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. E nem, nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isto é a ação de Deus cuidando daquele que é o seu povo. Então nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Então essa mordomia, nós entendemos que todas as bênçãos de providência procedem de Deus. O homem é apenas um mordomo sobre os bens que ele recebe. Note que ao morrer o homem, seus bens permanecem nessa terra. Nada pode levar consigo a não ser as suas obras, se boas ou más, e será julgado por elas. Entendemos então que todos nascemos da mesma forma, todos, em algum momento de vulnerabilidade da vida, nós somos passivos e inoperantes diante de muitas situações e dependentes. Não há um ser neste mundo que possa se proclamar autossuficiente durante todo o período da sua vida. Pode ser que tenha períodos que ele tenha poder, mas não em todos os momentos da sua vida. E nós absolutamente nada podemos fazer para mudar essa situação, por exemplo, na nossa infância, quando éramos lactantes e quando carecíamos que alguém nos sustentasse vivos. Você não pode pegar um bebezinho, colocar ele no meio da rua e falar, se vira. Se não for alguém lá socorrê-lo, ele vai morrer porque ele é totalmente passivo, ele não tem como. Ele é altamente dependente. Esse é o estado do ser humano. Essa situação volta a se repetir na morte. Voltamos a ser dependentes e inoperantes, totalmente passivos, mas agora da providência direta de Deus. Conta-se, eu não sei se é verdade, eu li isso há muitos anos atrás, e eu não sei se isso é um fato verdadeiro ou não, que a rainha Vitória da Inglaterra, quando constatada com uma doença incurável, ela chamou o médico do reino e ela falou, olha, se você conseguir prolongar 1 ano da minha vida, 1 ano, eu te dou metade do reino. Irmãos, o reino naquela época era a Inglaterra, as 2 Irlanda, o país de Gales e a Escócia. E ela prometeu metade de tudo isso para o seu médico, se ele conseguisse prolongar a vida dela por 1 ano. E a história que eu li, que eu não sei se é verdadeira, não estou contando como história verdadeira, o médico ele abandonou todos os seus afazeres e começou a pesquisar e se dedicar sobre aquela doença da rainha, para ver se ele encontrava uma forma de prolongar 1 ano a vida dela, para que ele pudesse herdar metade do reino. Mas ele não conseguiu. E a rainha, embora reinasse sobre tudo isso, ela era totalmente dependente e inoperante. Mesmo chamando o principal médico da corte, ou da ilha lá do Reino Unido, né? E ela não conseguiu. E nem ele, que se esforçou ao máximo para conseguir prolongar a vida dela. Então, nós entendemos que todos nós dependemos da providência direta de Deus. Aprendemos também a grande ilusão. Esse texto aqui, ele nos ensina a grande ilusão, pois uma vida boa pode nos acomodar no apego aos bens e aos prazeres do mundo e nos fazer distanciar daquele que nos conduzirá ao nosso destino eterno. Uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, uma vida sem angústias, se é que existe alguém com uma vida assim, né? Ela pode nos acomodar de tal forma nos prazeres do mundo, usufruindo tudo isso que esse mundo oferece, que ela cada vez mais pode se distanciar daquele que um dia será o único que poderá socorrê-la. Foi como a parábola daquele homem muito rico, né, que todos nós conhecemos muito bem, que ele teve uma super safra, falou, vou destruir meu celeiro, fazer um maior, juntar todos os meus bens, nunca mais vou trabalhar, e vou falar para a minha própria alma. Quem é o homem para falar isso para si mesmo?
E vou falar para a minha própria alma: come, bebe, regala-te, porque tem para muitos anos. Olha só o pensamento do homem. Olha só Deus interferindo. Jesus olha e fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens para dar? Para quem será? Na mente dele, ele tem bens para usufruir por muitos anos. Mas na intervenção de Deus fala: esta noite eu vou pedir tua alma. Então o homem, ele tem que entender o quanto ele é dependente de Deus. E que Deus não é algo que pode ser tratado com displicência, mas com todo respeito, porque Ele é Deus. E nós somos totalmente dependentes da bondade e da providência de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Se Deus olhar para a iniquidade dos homens, nenhum de nós pode subsistir. Então o ser humano, ele tem a obrigação moral de reconhecer essa bondade de Deus e essa misericórdia de Deus. Senão ele vai passar a sua vida como um bruto irracional, vivendo sem entendimento nenhum das realidades espirituais. Até que um belo dia acontecerá: louco, essa noite pedirão a tua alma. Isso pode demorar 80 anos, pode demorar 100 anos, mas um dia vai acontecer. Então o homem, ele tem que ter esta clareza sobre si mesmo. E ele tem que olhar para o seu semelhante e falar assim: olha, essa pessoa agora está no momento de vulnerabilidade, e está passando, ele está passivo, ele não tem condição de sair dessa situação. Era como alguém me manteve para me sustentar vivo. E eu não sei se alguém vai ter que me cuidar de mim um dia. Pode ser, nós não sabemos. Então, o que nós não queremos é nos tornarmos ímpios. Ao contrário, queremos ser piedosos. E não queremos nos tornar maus mordomos. Ao contrário, o que Deus nos deu, vamos administrar segundo a graça de Deus, né? Usufruir de tudo aquilo, mas vivermos segundo o amor de Cristo. No texto que nós vimos, nós vamos aprender algumas coisas também. Que não é nem a pobreza, nem a riqueza que define o nosso futuro, mas como nós agimos em meio a uma ou a outra situação. No texto, na história que Cristo contou, o rico se perdeu e o miserável se salvou. O miserável, provavelmente, em algum momento da sua tribulação, alcançou a graça, ou foi alcançado pela graça. Em algum momento da sua tribulação, talvez perto da morte. Porque o estilo de vida que ele... A situação da vida dele era uma situação de vida em que demonstrava que não havia uma providência de Deus ali. Mas depois fala que ele foi salvo. Então nós vemos que em algum momento ele foi alcançado pela graça. Mas não foi nem a riqueza do rico que o condenou, e nem a pobreza do esmoler que o salvou. O rico se perdeu porque dedicou a sua vida aos prazeres e às regalias, conforme nós vemos aqui no verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Há uma semelhança e ao mesmo tempo uma diferença com o jovem pródigo. O jovem pródigo tinha o propósito de vida de viver assim, esplendidamente, se regalando, sem se preocupar com mais nada. Ele pediu a herança para o pai e foi viver segundo o que ele achava que seria bom para ele. Foi conhecer o mundo conforme ele desejava. E ele foi, só que ele não contava com uma circunstância externa, que veio uma grande fome naquele país, e ele acabou indo para a miséria. No caso do rico, não houve essa circunstância negativa. A vida dele foi boa do começo ao fim. Ele vivia, se regalava, se vestia de púrpura e não se preocupava com mais nada. E a vida dele de fato foi boa até o último dia. Só que ao chegar no último dia, ele se deparou com um lugar de sofrimento.
E é onde ele vai recorrer a Abraão. Ele dedicou sua vida aos prazeres e às regalias. Ele tornou-se egoísta e sem misericórdia. Olha o verso 21, falando aqui do esmoler. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Nem as migalhas que caíam na mesa dele, ele dava para aquele pobre. E até os cães vinham lamber as úlceras. Aquele homem estava com uma doença que já saía pelas peles, lá pela pele dele, não sei explicar bem, né? Porque se os cães vinham lamber aquelas úlceras, espécie de feridas pelo corpo, algum tipo de doença aí que ele, talvez pela própria condição de vida que ele tinha, ele acabou adquirindo aquela doença. Mas o rico não se importava nem um pouco com aquilo. Isso era um reflexo da postura que o condenou. O que condenou de fato o rico? Essa postura dele era um reflexo de uma decisão que ele tomou na vida. Olha só, ele manteve essa decisão até na vida após a morte física. Verso 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Sabe o que significa isso? Ele rejeitava as escrituras. Olha o verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Está falando das escrituras, está falando da lei e da profecia, está falando da lei e dos profetas, está falando das escrituras. Porque ele pediu: pede para Lázaro ir falar com os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para alertá-los, para que eles não venham para cá. Abraão falou: não, seus irmãos têm Moisés e os profetas, eles têm a lei e têm os profetas lá. Certo? Ninguém vai sair daqui para ir falar com eles lá. Eles já têm assistência. Eles têm orientação. Já está a luz lá. Mas olha o que ele responde. Ele insistiu no verso 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Não as escrituras. Não as escrituras. Escrituras não. Profetas não. Lei não. Nada de lei. Move o sobrenatural aí, faz levantar um morto, um espírito vir aí do além, para ir para lá. Irmãos, se a pessoa rejeitar as escrituras, nem se todos os mortos que estão lá no cemitério da Candelária levantar, ninguém vai se converter. Ninguém vai. Se rejeitar as escrituras, se rejeitar a luz, na revelação de Deus, nem se todos os mortos do cemitério do mundo inteiro, vai parecer aqueles filmes de zumbi, né? Mas ninguém vai se converter. Porque não é morto voltando que é o motivo da salvação de alguém. A salvação de alguém é a graça de Deus, manifesta pelas escrituras. Então esse rico, ele se perdeu, porque ele não tinha empatia, tornou-se egoísta, vivia em prazeres, mas tudo isso era reflexo de uma postura que ele tinha de rejeitar as escrituras. Lázaro, o mendigo, ele foi salvo por quê? Olha só que interessante, eu fui pesquisar o que significa o nome Lázaro, porque nós sabemos que a primeira bênção que a mãe dava para o filho, a mãe hebreia, né? Dava para o filho, era o nome. Então o nome, na cultura deles, tinha muito significado. Então aquele nome, normalmente, né, representava o que a mãe desejava para o filho. Então elas não escolhiam um nome assim, por achar bonito o nome e tal. Eles pegavam nomes significativos e abençoavam o filho, desejando aquilo para o filho, né? E o nome Lázaro significa Deus é meu socorro. Olha só que interessante. Aquele homem talvez tivesse uma vida também longe de Deus. Talvez tivesse. Porque ele vivia nas ruas e nós não sabemos qual era a condição daquele homem. Tá? E ele buscou socorro naquele rico. Mas a sua mãe tinha dado uma bênção, né? Ele não foi salvo por causa da bênção, mas o nome é significativo. Deus é meu socorro. Quem foi o socorro dele? Não foi aquele homem rico, em quem ele desejava ao menos as migalhas, mas foi o próprio Deus. O nosso socorro, irmãos, não são os governantes, não são os vereadores, não é o prefeito, não é o governador, presidente da república,
ou a ONU, ou qualquer outra entidade. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E é por isso que todo domingo, no culto, nós falamos isso, para que nós nunca esqueçamos aonde está o nosso socorro. Nosso socorro não está na nossa conta do banco, nosso socorro não está no nosso emprego, o nosso socorro não está no nosso parente influente, o nosso socorro não está na nossa força física, nosso socorro não está na nossa beleza, nosso socorro não está no nosso intelecto, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Descansa nisso, descansa nisso. Estamos aprendendo como não ser ímpio, estamos aprendendo como não sermos maus mordomos, estamos aprendendo como é que de fato somos salvos. E vamos aprender já já o que vai acontecer após a morte física. Então, seu nome, Deus é meu socorro. Isso mostra que sua mãe poderia não ter bens para deixar a ele como herança, mas deixou o principal, a bênção do temor e da confiança em Deus. Pressupõe que sua mãe era temente a Deus. E uma pessoa temente a Deus, isso aqui é uma conclusão, o texto não fala, né? E uma pessoa temente a Deus, obviamente, vai ensinar seu filho no caminho da retidão. E é esse curso que nós damos, não é assim? Para os pais quando vão batizar seus filhos, ensina seu filho no caminho da retidão. O esmoler, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, está aqui no verso 22, olha só. Olha a diferença no momento da morte do miserável e do rico. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E olha como Jesus dá a narrativa da morte do rico. Morreu também o rico e foi sepultado. O Lázaro subiu e o rico desceu. Interessante que os anjos serviam a Cristo no período da sua tentação no deserto. Isso nos ensina que mesmo em meio às dificuldades da vida, Deus tem zelo pelos seus. Enoque foi tomado para Deus, está lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. Embora o rico provavelmente era cumpridor da lei, provavelmente ele se esforçava em cumprir a lei no máximo que a aparência possa mostrar para o outro, os elementos básicos da lei, como amor, misericórdia e compaixão, ele não demonstrava. E foi isso que lá o Senhor Jesus apontou como erro para os fariseus, em Mateus 23, 23. Você dá o dízimo do cominho, do hortelã e do coentro, né? Coentro, mas os preceitos principais e elementares da lei, você não cumpre, que é amor e misericórdia, compaixão. Aqui é a cristologia do sermão, irmãos. Não importa seu estado de vida, se você é abastado com bens, ou se você vive em sofrimentos, se você tem problemas financeiros, se você tem problemas de saúde, o que vai importar aqui é o teu justificador. Se o teu justificador for Cristo, se você estiver nele e se você for obediente às suas leis e aos seus mandamentos, você pode ser rico ou pobre, você pode ter problema de saúde ou não, você pode ter problema financeiro ou não, você será salvo. E nós vemos aqui Gálatas capítulo 2, verso 16, que eu gostaria de ler para os irmãos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A lei existe para apontar o pecado. A lei, o objetivo da lei é mostrar que existe o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, mas a lei não pode justificar ninguém, porque ela é fraca para justificar. Não tem como justificar. Nós teríamos que cumprir a lei o tempo todo, a vida inteira, todos os segundos, e não só a aparência da lei, mas interiormente. Então nós somos justificados por Cristo.
Se o ser humano, rico ou pobre, saudável ou doente, se ele não se submeter a Cristo, ele vai morrer nos seus próprios pecados e será condenado, e vai para o mesmo lugar que foi esse rico, porque os seus atos serão considerados atos de impiedade. Mas se ele se submeter a Cristo, sendo ele rico ou pobre, saudável ou doente, com problemas financeiros ou não, se ele se submeter a Cristo, ele será contado como aquele piedoso, porque Deus, quando olhar para ele, verá Cristo. Ele será justificado por Cristo. E é como eu falava bastante, os irmãos que são de mais tempo aqui da nossa igreja devem lembrar, a cruz é como se fosse um filtro. Então Deus está aqui santo e puro, e nós estamos aqui totalmente impuros e sujos pela corrupção do mundo e pelo pecado. E aqui está Cristo como um filtro. Para chegar a Deus que é santo e puro, é necessário passar por esse filtro. Se não passar por esse filtro, é impossível chegar a Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós não somos melhores do que ninguém lá fora. Em nada. Talvez sejamos até piores. Mas somente em Cristo. E essa graça que alcançamos pela misericórdia dele é o que nós ensinamos para os de fora. Eu não sou melhor do que você, em nada. Talvez eu seja até pior. Mas olha, o que eu tenho eu te dou. É Cristo. Precisamos de Cristo. Seja você rico ou pobre, saudável ou doente. Somos todos iguais. Como aquela criancinha que alguém teve que cuidar e manter para que pudesse subsistir. E creio que nós lembramos, né? Dos nossos pais, mães, ou aqueles que, avós, né? Pessoas que foram generosas conosco de uma forma ou de outra. E devemos gratidão a eles. Foi levado para o seio de Abraão, conforme vimos no verso 22. Era filho da aliança de Deus com Abraão. Uma aliança que não foi abolida. Ele foi levado ao seio de Abraão, porque ele era filho de Abraão. A aliança que nós vemos lá em Gênesis 17 e em Romanos 4. Pois esta aliança, ela não foi abolida, porque essa aliança forma o povo de Deus, os remidos pelo sangue precioso do Cordeiro. Os filhos da fé é que são filhos de Abraão. E eu quero ler aqui Romanos capítulo 4, verso 16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa, são os da fé, e não apenas nascer lá em Israel. Todos que são da fé são filhos de Abraão. E este homem, então, um dia ele abraçou a fé, porque ele era herdeiro da promessa, e era filho de Abraão. E porque possivelmente a sua mãe, que lhe abençoou com um nome tão bonito, provavelmente o instruiu no caminho. Outras verdades que nós aprendemos no texto para nós terminarmos. Somente as Escrituras e a pregação fiel às Escrituras nos anunciam a realidade espiritual que deveremos encontrar após a morte. Ninguém virá da morte para nos elucidar. Como nós vimos aqui dos versos 27 a 31. Deus determinou que somente as Escrituras trazem a realidade da vida eterna e testificam de Cristo, conforme está lá em João capítulo 5, verso 39. O Salmo 15 que nós lemos traz as características da pessoa que viverá no seio de Abraão. Essas características são alcançadas e aperfeiçoadas em Cristo. Nós vimos lá no Salmo 15. E eu convido você a dar mais uma olhadinha ali para nós encerrarmos aqui. Salmo 15. Ao lermos, procure identificar-se se você está atualmente na sua vida vivendo como um cidadão do céu. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade.
Você está vendo como não é só o dependente químico que está lá na Cracolândia, ou o traficante que está lá em cima do morro, que pode estar correndo um sério risco? Uma dona de casa ali distinta, bem vestida, cuidando da sua casa, sem fazer mal para ninguém, pode estar conversando com a vizinha, falando mal de alguém, usando de maledicência. Você está vendo como o risco é grande? Nós imaginamos, não, é só o criminoso, né? A dona de casa lá está cuidando da casa, paga as contas em dia, mas o que será que está? Que a língua dela, que mal será que está causando? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo é o mal, a pessoa má, o ímpio, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, ou seja, ele é fiel à verdade. E o que não empresta o seu dinheiro com usura, com agiotagem, para aproveitar daquele que está vulnerável, para ganhar em cima dele. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Por fim, nós vemos uma realidade espiritual. O rico sentiu sede no lugar de tormentos. Ele pediu a Abraão que Lázaro molhasse o dedo em água e passasse nos lábios dele. Aquele homem que era abastado e vivia em regalias, agora tinha necessidade de um pouco de refrigério, mínimo de refrigério. Agora era ele que pedia para o mendigo: pede para o Lázaro molhar o seu dedo na água e passar para mim. Enquanto Lázaro estava descansando na paz e na justiça no seio de Abraão. Conclusão: vemos na história do rico e do Lázaro 3 realidades, a saber, a primeira, a morte. A morte é uma realidade. A segunda realidade, a morte não é o fim. A terceira realidade, após a morte, a situação de cada um estará definida: céu de paz ou inferno de tormentos. Essa é a mensagem do Evangelho. Convido a amada congregação para, como resposta ao sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 15.